Ei, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Mauro. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Espero que vocês estejam muito bem. Estamos. Ainda mais que você chegou. Não, Maringoni. Pessoalmente, eu espero que vocês estejam bem. Ótimo. Eu estou muito bem. Maringoni, esta noite e madrugada, que é o horário em que eu não sei onde é que ele fica, lá nos Estados Unidos, né? Mas ele tuita de noite e de madrugada, ele deve estar confuso lá, bem para trás, ou então bem para trás, né? Provavelmente bem para trás, lá na costa oeste dos Estados Unidos. Ele voltou a tuitar e desta vez acho que tem uma mudança de qualidade, né? Ele, que vinha atacando o Supremo e o Alexandre de Moraes, abriu fogo contra o presidente Lula, né? Como Alexandre de Moraes tornou-se um ditador no Brasil. Ele tem Lula na coleira. Fez outro ataque a Lula, num outro tweet, disse claramente que nós temos que ganhar a eleição, né? Nós temos que ganhar a eleição, alinhando-se com a direita. Enfim, acho que há uma mudança de qualidade. Como é que você vê o cenário hoje? Mauro, primeiro é o seguinte, a entrada de uma personalidade como o Musk na disputa política global é uma mudança significativa em como as peças do tabuleiro na extrema-direita estão se colocando. Até aqui a gente tinha o grande artífice, o grande cérebro da direita global, era o Steve Bannon e seus auxiliares. Era um assessor geral de todo mundo. Agora entra o grande empresário, que se chama CEO, mas é o bilhardário, entra na jogada. O que isso tem de novo? Se a gente pega a política mundial até os últimos anos, pega aí uma grande empresa que interfere na política, a Globo no Brasil. A Globo pôs e depois presidentes, a Globo fez e aconteceu, mas nunca o Roberto Marinho se colocou ele na linha de frente, batendo boca com o presidente, batendo boca na seara política. Nem no plano internacional você teve isso. Então, o Musk se coloca o seguinte, me parece que foram queimadas todas as pontes e agora a figura de o burguês, o ultra-burguês, o bilhardário, o dono, o grande acionista, o cara do 0,01% da concentração da direita, da renda mundial, é que está na linha de frente, é que está na trincheira. Então, isso é algo novo que a gente precisa analisar. É o empresário, ele entrou no papel político. Isso o torna muito poderoso, mas também é uma vulnerabilidade, porque ele coloca todas as suas empresas em risco se houver uma mudança política. O que ele está dizendo é o seguinte, eu boto minhas fichas aqui, a Starlink, a X, o ex-Twitter, a X, eu digo o conglomerado dele, né? O ex-Twitter, tal, está tudo na mesa. Todos os meus contratos estão na mesa e eu estou brigando. Ele não tem muito para onde fugir se ele entrar na defensiva. Agora, ele está na ofensiva. E está numa ofensiva que provocou uma virada política nesse país impressionante. Há um mês, o que a gente estava discutindo? Que 28 militares, vários generais, estavam com a Polícia Federal batendo na sua porta, se o Bolsonaro vai ser preso ou se não vai ser preso, se o Heleno vai ser preso, se o Braga Neto vai ter que responder sobre a questão da Marielle. Enfim, a gente estava numa posição de colocar a extrema-direita contra a parede. E, de repente, eles conseguiram virar o jogo, e eles são o centro da política mundial. Pega a pauta dos jornais de hoje, são páginas e páginas. Eu estou falando que eu vi agora há pouco. Matérias e mais mal. O que Musk vai fazer? Como é que vai ser a entrada de Musk aqui? Como é que ele se articula com a direita, com o Milei? Como é que ele se articula? Eles pautaram a conjuntura. Essa virada não é pequena. Então, é preciso quebrar essa ofensiva. E o Musk está apostando alto. O que você mostrou aí é muito sério, porque a disputa está com Alexandre de Moraes. Quem é Alexandre de Moraes? É o presidente do Brasil? Não, mas ele é quem acabou sendo o general de uma disputa política, quando ele é um juiz, um ministro da Suprema Corte Brasileira. O que o Musk está fazendo? Está chamando o Lula para a briga, está chamando o poder político para a briga, porque ele sabe que a debilidade no Brasil está no poder político, isso que o Genuíno acabou de falar. Então, é o que preocupa.
O ministro Pimenta soltou declarou ontem, eu vi no Guga Noblat, eu não sei se ele falou isso no Twitter, né, no X, que o governo está pensando em ver o que vai fazer com o X no Brasil. Ora, não está pensando. Com a Starlink. Com a Starlink, que tem, você lembrou agora há pouco, tem uma série de contratos com o Ministério da Educação, espero que sejam suspensos. Como é que vai ficar a Starlink na Amazônia, agora que o Musk botou a cara dele? Então, essa ofensiva ali. Essa era a pergunta que eu ia te fazer justamente, Maringoni, né? Porque a Ana falou aqui mais cedo sobre essa notícia, né, da dominação da Starlink na Amazônia. 90% das cidades têm essa internet, né, do Elon Musk. E como que fica a situação da população? Porque é inegável que essa tecnologia trouxe benefícios para esses moradores que moram nessa região. E, por outro lado, você tem todo o poder de convencimento dessa extrema-direita. Nós mostramos aqui hoje também os partidos Podemos, o Novo e o PL fazendo manifestações pró-Musk, e isso vai ter, sim, um reflexo em toda a massa da população, por conta justamente dessa capacidade de convencimento, né? Como você analisa esse cenário? Imagina só, Rebeca, se o Musk resolve fazer um apagão de algumas horas na Amazônia. Ele não precisa retirar a empresa, ele tira do ar durante 2 horas. É o caos. Porque você passa a ter, não é as pessoas no Twitter, é as delegacias não conseguindo se conectar, é a Polícia Federal não conseguindo se comunicar com ninguém, é o Ministério da Saúde perdendo o sinal. É uma coisa impressionante. Ele colocou a faca no pescoço do governo brasileiro. Olha a ousadia. Vocês se lembram do discurso de posse do Milei. O Milei, entre várias coisas, ele faz um discurso de meia hora, 40 minutos. A única empresa que ele cita é o seguinte: nós precisamos colocar Starlink na internet na Argentina. Quer dizer, ele chegou no poder político de uma maneira avassaladora. E ele está contando isso, e o Mauro apontou isso. O Mauro fez um artigo brilhante ontem que ele colocou no ar, que ele aponta esse quadro todo da extrema-direita. Mas essa ofensiva paralisou o governo. E isso é que é complicado. É o Alexandre Moraes assumir um papel político que não é dele. E esse recuo do governo é preocupante. Além do que, o governo está dando uma série de tiros no pé. Vocês levantaram aí com o Genuíno a questão das greves do funcionalismo. Quer dizer, para que isso? O governo contratou uma revolta contra ele. Mesmo em lugares onde não vai haver greve, as universidades estão votando, os institutos federais estão se levantando, possivelmente outros setores do funcionalismo vão se animar aí adiante. Então, o governo cria uma instabilidade na sua base social. Ou seja, não só o governo não se prepara para o enfrentamento, como ele resolve queimar as suas pontes com quem o apoia, com quem sempre o apoiou. Eu não sei o que acontece com o governo. Né? O Lula não, eu não sei se ele tem um comando político. O bolsonarismo tem. Muito forte, muito articulado e articulado internacionalmente. E isso não é um passeio. E parece que o governo está fazendo isso. Eu ouvindo o Genuíno, eu gostaria até de conversar com ele, porque ele fala muito que o problema é da frente ampla. Eu não acho que agora, nesse momento, o problema seja da frente ampla. Dentro do governo, não no Congresso, do governo, não tem ninguém segurando o presidente Lula para ele fazer ou não tomar uma atitude maior contra o Musk. O Rodrigo Pacheco, que não é nenhum esquerdista, deu declarações contra o Musk. Não quer dizer que ele vá tomar uma atitude. Mas não existe entre essa base, entre essa direita, digamos, não bolsonarista, até aqui, né? Espero não queimar a língua, uma oposição a uma ação mais firme contra o Elon Musk, contra a Starlink, contra as empresas do Elon Musk. Embora a PL dos fake news parece ter saído de cena. Mas eu acho que o problema é o seguinte: é o núcleo político do governo que não age. O presidente Lula está mais preocupado em plantar árvores no final de semana, em discutir a questão do Ministério da Saúde. É muito importante, tem que segurar o ministro da Saúde, mas nessa disputa de grande envergadura, de porte global, o governo me parece
desaparelhada, né? Nos anos 80, a gente começou a falar que as transnacionais estavam ficando mais poderosas que os estados. Mais poderosos que os estados. Né? E hoje a gente vê isso. Né? As plataformas são mais poderosas do que os estados. O Bolsonaro entregou a Amazônia. Gente, a internet é tudo. Quem controla a internet controla a opinião, controla a economia, controla o funcionamento do governo, controla tudo. O Bolsonaro entregou, Maringoni, a Amazônia para o Musk. E vamos combinar, né? Lá, um ano atrás, todo mundo sabia quem era o Musk já, né? Ele está aprontando agora, mas todo mundo já sabia. E o governo Lula manteve os contratos. Manteve os contratos. Agora é isso, né? Agora, na crise, corre-se o risco do Musk tirar da tomada o sistema Starlink na Amazônia e acabou. A Amazônia vai ficar numa escuridão absurda. Esse é o risco, é um bom exemplo, é um bom aprendizado do risco de entregar setores estratégicos do país na mão de empresas estrangeiras. Né? Agora, uma coisa muito complicada é o governo criar confusão dentro da própria máquina administrativa. A crise na Petrobras é uma crise fabricada dentro do governo. Não se pode falar que foi a imprensa, que foi algum inimigo, dentro do governo, e ali não tem frente ampla. O Prates, presidente da Petrobras, é do PT. Agora, ele é um empresário do petróleo, ele tem interesses outros que não são interesse público. É dentro do PT que está a crise. Tanto que a disputa na Petrobras, o Lula quer trazer o Mercadante, o Lula, é toda interna ao PT, não é na frente ampla. O problema a Petrobras não acabou com a paridade de preço internacional. Houve uma baixa do preço do petróleo, houve um alívio que permitiu alguma flexibilidade no preço do petróleo. O presidente Lula está preocupado com o alto preço das contas de luz e acha que isso é que está impactando negativamente as pesquisas no governo. Eu não sei de onde ele tirou isso, porque eu li e reli as pesquisas e não, a conta de luz em si não é o que está impactando. Você tem preço dos alimentos, você tem outras coisas. Tudo bem, mas o que ele quer fazer? Ele pergunta como é que vão baixar o preço das tarifas. Ele devia conversar com o Lula da campanha, que falou que ia reestatizar a Eletrobras. O Lula da campanha tinha solução. O Lula no governo não tem. Quer dizer, eu fico pensando o seguinte, se o Lula cumprisse algumas tarefas de campanha, poderia ter instrumentos mais eficientes para baixar o preço da tarifa. Baixou o preço da tarifa porque as empresas estão piorando a qualidade do serviço, demitindo equipes e aumentando o preço. O processo da Enel aqui em São Paulo é claro e típico nisso. Não tem solução mágica. Vamos dar um subsídio, vai baixar 3,5% o preço da tarifa. Eu pago na minha casa R$150, vai baixar 3,5%, você vai baixar 4,50 na conta de luz. Não vai fazer diferença alguma. Não, as concessões de energia começam a vencer a partir de 2025, porque elas foram privatizadas há 30 anos no governo Fernando Henrique. Por 30 anos, com contratos de 30 anos. Esses contratos vão vencer agora. O governo pode, sem despender um tostão, reestatizar tudo. Ou pode refazer contratos com novas bases. Qual é o problema? A Folha hoje, e outros jornais já começam a colocar, dizer que os acionistas internacionais estão muito preocupados com as mudanças que podem acontecer no setor elétrico no Brasil. Não tem nada ainda em pauta, mas eles já se antecipam, o Banco UBS, Banco Suíço UBS, já coloca no seu relatório que os investidores devem tomar cuidado com o Brasil. Ou seja, você tem um cerco do Elon Musk, você tem um cerco dos bancos, você tem uma luta de grande envergadura, e a gente não pode ficar achando, e o governo não pode, perder a iniciativa. E perdeu. E isso é que é o grave. Eu fiz uma reportagem, acho que 2 meses atrás, mostrando o seguinte, que este Ministério das Minas e Energia, do Alexandre Silveira, já decidiu que as concessões vão ser renovadas. Está pronto. Eles decidiram que vão renovar. É um absurdo. É um absurdo. Antes, sendo que é isso, o governo tem a opção de pegar de volta as concessões e ele cuidar, e tem até a opção de continuar privado, mas fazer nova licitação. Mas olha, você tem total razão.
Mas o ministro é a favor, por exemplo, da reestatização da refinaria Landulfo Alves, a antiga Landulfo Alves, a refinaria da Bahia, que o Bolsonaro vendeu para um fundo árabe, e ela vende a gasolina mais cara do Brasil. Quer dizer, o ministro era a favor da recompra dessa, e isso foi tirado de cena pelo governo. O ministro era a favor de não distribuir os tais lucros extraordinários da Petrobras, essa figura de estilo criada na gestão Pedro Parente durante o governo Temer. Mas, então, quer dizer, eu não estou defendendo o ministro das Minas e Energia, eu estou dizendo, é contraditório. O que ele ia fazer de positivo, ele não faz, e agora ele coloca a pauta dele, que é renovar automaticamente, como você bem falou, as concessões de energia elétrica. Mas o que a gente precisa compor, o que conecta isso com o Musk é o seguinte: existe um cerco ao Brasil forte que pega a imprensa, que pega a extrema-direita aqui dentro, que pega o Musk, enfim, que isso pode piorar com a eleição do Trump nos Estados Unidos, e o governo não parece que está se colocando à altura desse desafio extremo. Paulo, tem superchat aqui para gente. Olha, João Farias, ele diz: mas Lula até agora fez a opção de aliança com o STF e não com a população, mobilização e nas ruas. É isso? Ele questiona. Lula está fazendo aliança com o STF e não com a população, mobilizando essa população para ir às ruas. E o Reinaldo Rocha fala: a Embratel fazendo falta novamente, precisamos reaver nossa soberania em comunicações. E aí, Marigoni, eu trago de novo, né, um ponto que o Mauro trouxe para a gente há uns dias, que é a necessidade do governo fazer o giro à esquerda. Mas parece que nem dessa posição de centro o Lula está tendo respiro, né, para tomar essas decisões. Então, me parece que é uma medida mesmo para aniquilar o governo, independentemente da ação que o Lula tomar. O governo fez uma opção desde o início. A opção do governo foi pela austeridade fiscal. Isso que o Mauro falou logo no começo da entrevista com o Genuíno. Enquanto você faz a medida pela austeridade fiscal, você fica à mercê do mercado. O Ministério da Fazenda, ele meio que sobredetermina, ele determina todo o comportamento do governo. Quando você coloca uma meta de déficit zero acima de tudo, acima de todos, para parafrasear o que o Bolsonaro falava, né? Austeridade, arcabouço fiscal acima de tudo, déficit zero acima de todos. É essa a métrica do governo. Tudo entra na defensiva, tudo entra nessa lógica. Não haveria, por exemplo, contradição entre uma aliança com o STF e uma aliança com a população. Qual é a contradição que há, meu Deus? Não existe isso. O problema é que o governo não quer fazer aliança com a população, me parece. Dá 5% de aumento no funcionalismo que para essa movimentação, acaba com essa história do déficit zero que só serve ao mercado financeiro, pacifica a situação interna e ganha aliados para fazer essa luta. O presidente Lula sempre fala que quer os movimentos sociais defendendo o governo. Sim, mas defenda os movimentos sociais, faça isso. O que o Gustavo Petro está fazendo na Colômbia, e que ele ficou em minoria no Congresso, ele tem 20% do Congresso, é ir às ruas denunciar a trama que está em volta dele. É arriscado? Arriscadíssimo. Colocou o mandato a prêmio, mas está mantendo o mandato. Eu não sei se a proposta de constituinte na Colômbia, tenho sérias dúvidas, é a saída. Mas ele está buscando retomar a ofensiva. Aqui não. Aqui é uma situação que você vai como gado para o matadouro. E repito, há um mês a nossa pauta era oposta a essa. Agora vamos ver o que o Mauro Cid vai fazer. Vamos ver como é que o Braga Neto vai se livrar dessa. E os Brazão, como é que tá? Estão na cadeia. Agora o Bolsonaro está na pior. Um mês ele virou a partir do comício de 25 de fevereiro na Paulista. Ele vai repetir no Rio dia 21. Não tenhamos dúvida. Toda essa balbúrdia que o Musk está fazendo também tem como meta e como métrica fortalecer a manifestação de agora, daqui a 2 semanas, não é isso? 2 semanas. Deixa eu só levantar um ponto aqui que me veio rapidinho. A gente teve interferências internacionais nessas 2 manifestações. Lá no dia 25 de fevereiro, Ana, você vai lembrar que se cogitava se o embaixador de Israel participaria daquele comício aqui na Paulista. E agora essa pauta do Elon Musk também vai estar presente no dia 21 de abril.
Então, são interferências internacionais no momento que o Bolsonaro apita, né? Faz o apito do cachorro. Excelente observação. Excelente observação. Exatamente, muito bom, Rebeca. Existe uma trama internacional aí, né, Maringoni? Bolsonaro na embaixada da Hungria, Elon Musk atacando o Moraes, toda essa relação deles também com Israel, a gente sabe, o Milei. Eu queria que você falasse aí nesse finalzinho de programa que a gente tem sobre esse cenário internacional. Até aquele historiador, o Christian Lynch, falou de uma internacional fascista. Não sei se você chegou a ler, deu muita repercussão ontem a fala dele. Não cheguei, mas eu tenho visto essa questão da internacional fascista. Da internacional fascista. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso aí, nesses nossos minutos finais. Olha, Ana, eu tenho dificuldade de identificar se existe uma internacional fascista no sentido orgânico. Também. Comitê no sentido orgânico, eu acho que não tem. Tem o Fórum de Madrid, aquele, né? Ibero-América. Sim, isso tem. Isso eles têm esses conclaves internacionais que eles fazem, da direita internacional, mas eu não sei se existe a todo momento, mas em alguns momentos eles se articulam. Que os Bolsonaro aqui dentro, agora, nesse momento, estão articulados com o Musk, estão conversando com o Musk, isso parece não haver muita dúvida, porque as suas ações estão combinadas. Né? Seja ele, seja gente de quinto escalão, como aquele Van Hatten, o deputado que o Musk cita. Como é que o Musk vai citar um sujeito de quinta, eu conheço esse Van Hatten, de quinta categoria dentro do Congresso brasileiro, se ele não está articulado nesse momento? Então, isso me parece que existe. Agora, existe uma onda desigual e combinada de tentativa de ascensão e de tomada da ofensiva da extrema-direita mundial. O caso do Equador é o caso mais gritante agora. O Equador tinha que ser retirado, suspenso dos organismos internacionais de que participa, a começar pela CELAC. Porque o que o Equador fez, e muita gente fala isso, nem o Pinochet fez. Se a gente lembrar que muitos militantes, ativistas estrangeiros que estavam no Chile durante o golpe de 11 de setembro de 73 sobreviveram porque foram abrigados em várias embaixadas, do México, inclusive. A do México, aliás, foi uma das mais procuradas. Não foi invadida. E agora, justamente, a Embaixada do México é invadida, quer dizer, é invadido um território internacional. Israel bombardeia na Síria o consulado, no mesmo dia seguinte, uma foi no sábado, outro no domingo, o consulado do Irã. O que Israel tenta fazer? Tenta ampliar a guerra para o Irã atacar Israel e para voltar, para que a aliança com os Estados Unidos, que é inimigo declarado do Irã, voltar a funcionar de maneira azeitada. Há aqui dentro uma manchete estranhíssima da Folha de São Paulo, há 2 dias, sobre um suposto espião na embaixada russa. Essa manchete é sensacionalismo puro. Toda e qualquer embaixada no mundo tem gente da inteligência dos seus países funcionando. Toda e qualquer embaixada faz parte do serviço diplomático. Isso não quer dizer que seja espião. As atribuições do serviço de inteligência são várias, inclusive fazer relatórios de como está a situação do país, mandar para o seu país de origem e tal. Agora, espião, o Brasil é um país que tem ótimas relações com a Rússia. Aliás, esse é um dos problemas que os Estados Unidos colocam nas relações internacionais do Brasil. E isso é para colocar, criar estas nas relações do Brasil com a Rússia. Por que a ABIN foi fazer isso? A ABIN está subordinada ao GSI. O GSI foi entregue de volta pelo governo Lula de maneira inexplicável a um general do Exército, ou seja, está sob comando das Forças Armadas. A gente sabe o que são as Forças Armadas brasileiras, são intrinsecamente golpistas. Então, o que a ABIN está fazendo? Qual é a participação que o Itamaraty tem nisso? A gente não sabe. Então, fica o seguinte, espião russo preso. Bom, eu já penso aí no romance do John le Carré, né, um espião que saiu do frio no sol de Brasília espionando não sei quem. Tudo bem, tem que investigar, tem que conversar, mas não é dessa maneira, criando aresta diplomática desse jeito, sem necessidade. Isso mesmo. Só para a gente finalizar aqui, o Clóvis disse, né? Pô, gente, vocês têm umas teorias da conspiração que eu nem acredito. Não é a teoria da conspiração. E eu trago, inclusive, aqui esse card, que foi publicado ontem no Instagram do Partido Novo.
que diz: o Elon Musk poderia ser novo. Deixa eu só pegar aqui o que diz as letras pequenas. Diferentes nações, mesmos princípios. É o card divulgado no Instagram, Ana, do Novo. Eu não tinha visto. Meu Deus. Olha, essa história de teoria da conspiração, eu vou pegar uma frase que o Celso Amorim gosta de repetir. Ele falou: eu estou muito velho para não acreditar em teoria da conspiração no mundo em que a gente está. Então, o mundo é complicado para a gente achar que as coisas não se articulam. Podem não se articular, mas a gente tem que tentar ver sentidos em movimentações que apontam sempre numa só direção. E é esse cerco ao progressismo, não é nem a esquerda, é o progressismo global. Vamos ver as eleições em Portugal, como é que foram. Vamos ver as eleições do Parlamento Europeu agora em junho. A extrema-direita europeia está em campanha, assim, a todo vapor. Então, existe, de fato, e o Trump, né? E o que o Bukele acabou de fazer agora, um massacre denunciado de quase 300 jovens, pobres e tal, presos dentro do Estado, quer dizer, um assassinato dentro das cadeias de El Salvador de quase 300 pessoas. São 3 carandirus, quase. Primeiro encarceramento em massa e depois agora está tendo extermínio. Isso. Muito bom. Obrigada, Maringoni. Foi ótimo. Tá. Muito bom. Obrigado, Maringoni. Boa semana para você. Obrigado a vocês. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, Maringoni.